Sabe aquela pergunta, o que os nossos sonhos querem dizer afinal? Será que é só nossa imaginação trabalhando ou tem algo mais? E se essas viagens noturnas não fossem só uma atividade aleatória do cérebro, mas sim experiências reais em outra dimensão? Pois é, essa é a visão que o Espiritismo nos traz. E é sobre essa perspectiva que vamos mergulhar para tentar entender o que há por trás dos nossos sonhos. Essa é uma daquelas perguntas que, vamos combinar, todo mundo já se fez, né? A gente acorda às vezes com umas imagens super nítidas na cabeça, um sentimento forte e fica pensando, gente, de onde é que veio tudo isso? A explicação mais comum, claro, aponta para o cérebro. Mas e se a resposta for, bem, muito, mas muito mais profunda? E é aqui que a gente se depara com dois caminhos bem diferentes para entender o sonho. De um lado, tem aquela visão de que o sonho é só o cérebro fazendo uma faxina, sabe? Organizando as informações do dia, um processo meio caótico e sem um significado maior. Mas aí, do outro lado, a perspectiva espírita vira essa ideia de ponta cabeça. Ela diz que o sonho não é imaginação não, é uma experiência de verdade, do nosso espírito que dá uma escapadinha do corpo enquanto a gente dorme. Ok, então, para a gente conseguir entender essa ideia, a gente precisa olhar para além do cérebro. O sono, por essa ótica, não é tipo um botão de desligar a nossa consciência. Pelo contrário, é o momento em que a nossa essência, o nosso espírito, finalmente ganha um pouco de liberdade. Mas o que é essa tal de essência imortal? Bom, na visão espírita, é o espírito. E aqui está o pulo do gato, a ideia central de tudo. Nós não somos o nosso corpo, nem o nosso cérebro. Nós somos o espírito. Pensa assim. O corpo é o carro e o espírito é o motorista. O corpo é um veículo temporário que a gente usa para aprender, para evoluir aqui. Por isso que, quando o corpo precisa parar para descansar, para recarregar as baterias, o espírito, que é o motorista, ele não para nunca. Olha, uma analogia que ajuda muito a entender isso é a da janela. Pensa que, quando a gente está acordado, a nossa consciência está agindo através das limitações do corpo, né? É como se a gente estivesse olhando o mundo por uma frestinha, uma janelinha bem pequena. Mas, na hora que a gente dorme, essa janela se abre, se escancara. O espírito recupera uma parte da sua liberdade e pode, enfim, interagir com seu mundo de origem, que é a dimensão espiritual. E olha, essa ideia não é nenhuma novidade. Não é uma interpretação moderna. A base da doutrina espírita já falava sobre a importância do sono. Lá em Obras Póstumas, um dos livros fundamentais, a mensagem é super clara. Basicamente, o que acontece enquanto a gente dorme mexe com a nossa vida muito mais do que a gente imagina. Certo? Então, se o espírito está livre por aí, o que ele fica fazendo? A resposta é muita coisa. Essas não são experiências passivas, tipo assistir a um filme. São jornadas de verdade, super ativas, lá no plano espiritual. E para a gente ter uma ideia de como isso funciona, tem um relato incrível no livro Nosso Lar, psicografado pelo Chico Xavier. É o espírito André Luiz contando como era a sensação de estar consciente, mas fora do corpo. Ele dizia com todas as letras que não era um delírio, não era uma alucinação. Era uma percepção super lúcida de que ele tinha saído do corpo e estava se movimentando em outra realidade, onde as noções de espaço e de tempo eram totalmente diferentes. Incrível, né? E nessas jornadas, o que acontece? Bom, o espírito não fica vagando sozinho, não. Ele encontra outras pessoas, outros espíritos. Tanto gente que está encarnada, dormindo como a gente, quanto quem já partiu. É a chance de reencontrar pessoas queridas, de receber orientação de mentores espirituais e, o mais importante, de continuar aprendendo, continuar evoluindo. Ou seja, a vida, por essa ótica, realmente não tem pausa. Ok, tudo isso é muito fascinante, mas aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Se essas experiências são tão reais, por que é que quando a gente acorda, as nossas lembranças são tão esquisitas, tão confusas, ou, na maioria das vezes, a gente simplesmente não lembra de nada? E essa é a grande questão. A experiência que o espírito tem lá no plano espiritual pode ser super clara, super coerente. O problema todo está na hora de traduzir essa experiência para o nosso cérebro físico. Pensa que o cérebro é um hardware limitado tentando processar um software de outra dimensão. Então, a experiência em si não é confusa. O que fica confuso é a lembrança que a gente consegue guardar dela. E por que essa tradução falha? As fontes espíritas falam que existem vários filtros. Para começar, o próprio tranco de acordar, sabe? Voltar para o corpo de repente já causa uma perturbação que apaga muita coisa. Depois, as nossas preocupações do dia a dia acabam se misturando com essas lembranças, vira uma salada. Às vezes até memórias de vidas passadas podem vir à tona e se embolar no meio do sonho.
E para completar, muitas vezes os nossos guias espirituais mandam mensagens através de símbolos, de metáforas, justamente para não interferir de cara no nosso livre-arbítrio. Para a gente visualizar melhor por que a gente esquece, a psicologia deu uma mãozinha com aquela metáfora perfeita do iceberg. Imagina um iceberg. A nossa mente consciente, aquilo que a gente percebe no dia a dia, é só aquela pontinha de gelo que fica para fora da água. É mínimo. A maior parte, uns 95% do que a gente realmente é, nossas memórias profundas, nossas experiências espirituais, está lá embaixo, submerso, no nosso inconsciente. E os sonhos? Bom, eles são uma das poucas pontes que a gente tem para tentar acessar esse universo gigantesco que existe dentro de nós. Então, quando a gente junta todas essas peças, o quebra-cabeça começa a fazer sentido. A gente passa a enxergar os sonhos não como uma coisa aleatória, sem pé nem cabeça, mas sim como mensagens profundas, cheias de significado, que vêm do nosso eu mais verdadeiro. O ponto central é esse. Então, os sonhos são como ecos. Ecos da nossa vida de verdade, a vida do espírito. O que a gente consegue lembrar aqui quando acorda são só pedacinhos, fragmentos, e quase sempre distorcidos, de uma realidade muito, mas muito maior. Uma realidade da qual a nossa vida aqui no corpo é só uma pequena etapa. É através desses ecos que a gente consegue ter um vislumbre dos nossos medos, dos nossos desejos, dos desafios que a nossa alma escolheu enfrentar. Por isso, prestar atenção nos sonhos, com esse olhar, é como abrir uma janela para o nosso eu mais profundo, encontrando pistas preciosas sobre essa grande jornada de evolução em que todos nós estamos. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Da próxima vez que acordar de um sonho, em vez de simplesmente descartá-lo como se fosse uma fantasia qualquer, talvez valha a pena se perguntar: ok, por trás de toda essa confusão, de todas essas cenas meio malucas, o que será que o meu espírito, o meu eu de verdade, está tentando me dizer? Buscar essa resposta? Bom, essa busca pode ser o começo de uma viagem incrível para dentro de si.